Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio da Insidecast. Hoje aqui comigo, Ana, com o Léo. Opa, e aí pessoal? E com o nosso queridíssimo convidado que tem mais de 500 mil seguidores, um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, um irmão que é um dos maiores influencers do Brasil e que já foi influencer e largou a vida da fama para virar contador. Gui Cavalieri. Economista, só pra já pontuar, mas ó. Economista. Deixa eu agradecer de cara aqui primeiro, muito obrigado pelo convite, viu, gente? Acho que o papo vai ser muito bom aí. Pode perguntar o que vocês quiserem, vamos levar esse papo leve aí que comigo não tem isso não. Pode brincar. Contador, pode chamar de contador mesmo, que não. E brincadeiras à parte, Gui é um cientista dos dados, realmente tá quase formando, né? Vou formar esse ano, daqui 2 meses, se Deus quiser. E se apresente da forma como Antes, você... puxa a vinheta, pô. Ah, é? Foi mal, galera. Primeira vez aqui. Isso me Vai estar tocando uma musiquinha super alta astral, vinhetinha tá rolando, comendo solto e pá, e voltamos. Voltamos com o Gui. Com o Gui. Gui, quem Com não te o conhece? Foi, já foi. Já foi, Já foi. voltou. Aconteceu. Muito mais. A produção aqui é... Pra quem não rápida. conhece, quem é você? Pô, quem sou? Primeiro, se eu estiver falando muito, pode puxar a orelha, viu? Que Vou se te dar deixar- pão de queijo. Só empurrar pão de que queijo. eu combinado. Ou essa pergunta é engraçada, né? Quando perguntam assim, quem é você? Porque eu acho que tipo, a tendência é a gente falar do profissional, né? A pergunta básica é falar, eu sou estudante de economia, trabalhei com tal coisa e tal. Mas sei lá, assim, antes de tudo, se eu fosse me definir, eu acho que eu sou um cara que gosta de testar as coisas, sabe? Eu gosto de fazer um pouco de cada coisa, de testar tudo. E até por isso que justifica um pouco a minha trilha profissional, assim, eu sei que é o tema principal, né? Então, assim, falando profissionalmente, né? Primeiro, como estudante, vou formar no final do ano agora como cientista econômico, se Deus quiser, faço ciências econômicas, gosto muito do curso. E profissionalmente falando, né? Eu trabalhei primeiro com meu irmão, trabalhei com ele 1 ano e meio, quase 2, né? No canal dele, para quem não sabe, meu irmão, ele grava vídeo de conteúdo infantil, né? Assim, infanto juvenil, chamei Naldinho. Graças a Deus funciona muito bem, tá batendo lá aqueles 23 milhões de inscritos e tal. E agora eu tô trabalhando na MRV, numa área de inteligência de mercado, mais relacionada com a minha área, assim mesmo. É isso. E que você se identificou mais, né? Me identifiquei, mas não significa que eu não me identifiquei na antiga. Isso é até engraçado, assim, sabe? Mas você chegou a trabalhar com seu irmão? Trabalhei 1 ano e meio, cheguei a criar canal no YouTube e tudo mais. Tem um canal lá que de vez em quando eu até posto. Eu fiz a brincadeira no final, mas é real que o Gui tem mais de um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Oh, é verdade, Realmente começou a dar certo, né? deu muito certo e eu achei que você ia continuar assim. Apesar de que, você ainda vai falar sobre isso, eu sei que você sempre teve um pé atrás de realmente investir nisso. E é talento de família? Como é que é? Ou então, engraçado, quando eu era pequeno eu era até mais extrovertido que meu irmão, sabe? Assim, eu ainda sou, se for conversar e tudo mais, mas meu irmão é um gênio, tipo um gênio. Eu falo que eu sou o maior fã do meu irmão, disparado, assim, se quiser perguntar coisa dele, pode falar. A galera fica meio receosa, tipo assim, pô, vai falar do irmão do Naldinho, ele vai ficar preocupado. Cara, eu falo dele com o maior orgulho, porque assim, é uma inspiração. Você é mais velho ou mais novo? Eu sou mais novo, 3 anos mais novo. E ele, assim, ele é um gênio, então ele é introspectivo na vida real, mas ele é criativo pra caramba, ele consegue ter ideia, tá na tendência, então ele sabe surfar a onda quando tá bombando algum top, né? Agora, Copa do Mundo, figurinha, ele tá bombando em figurinha. Então ele é tipo assim, um gênio. Mas com relação a trabalhar com ele, o que aconteceu? Veio a pandemia, eu fazia economia, né? Faço ainda. E aí tava naquele momento de começar o estágio, era tipo assim, 3º pro 4º período, quando geralmente você começa, e a pandemia veio na hora. Eu falei, pô, será que eu começo um estágio à distância? Tipo, chato, né? Primeiro emprego ali, de ser à distância e tal. Perde até muito na experiência, né? Demais, e o contato, tipo assim, você conhecer gente, tudo mais, aprender, né? Ficar uma coisa meio à distância. Eu falei, ó, quer saber, meu irmão tava na época formando um grupo que chama Elo, que é como se fosse o time dele, né? No canal que aparece no canal dele, hoje tem um canal próprio e tudo mais. Ele falou, pô, Gui, você tem super a ver com o time, a galera já te conhece, porque eu já apareci no canal dele desde o início, né? Sempre fez trollagem, essas coisas comigo. Ele falou, pô, tem super a ver com você, você é comunicativo e tudo mais. Participa, cara. Provavelmente você era trollado? No início era trollado, tipo assim,
começou com brincadeira. Então era tipo isso, tava estudando, balde d'água no caderno. Pum. Era tipo isso. Irmão mais novo, né? Você tem que ter, jeito. Você chegou a comer a bolacha de pasta de dente? Foi você que comeu? Eu já comi biscoito cookie de barro, que ele fez isso. Caralho. Todinho de água de pimenta, chiclete com pimenta também. Nossa, eu imagino que deve ser uma maravilha ser irmão, né? Não, deve ser ainda mais novo. Não, Se mas você é se irmão bem mais que velho, trabalhar com você não é muito diferente, Não. você sabe, né, Léo? só não tem Esse- biscoito. Tem mesmo? Nossa, essa empresa aqui é uma maravilha. Não, mas até que assim, porque isso foi mais no início. Hoje em dia ele até que faz um pouco menos. Mas no início começou como um canal de pegadinha. Então aparecia meio que contra a minha vontade, assim, né? Eu era, tipo, trollado mesmo. E depois ele começou a me chamar para pautas mais, tipo assim, vamos gravar um vídeo de irmão. Então, sei lá, já ou jamais, eu e meu irmão. Aí começou a ser isso, então o público já me conhecia. Ele falou, pô, começa aqui, entra aqui, vamos participar desse time com a gente. Aí eu entrei na pandemia e fiquei esse 1 ano e meio gravando pro canal dele, pro canal da ela, que é desse time, e criei um canal próprio meu também, fraga, tipo assim. Não, tem uma coisa muito legal pra falar aqui. Solta. Fica entre nós. Não sai dessa mesa. Desliga aí a câmera. Teve uma época, isso antes de pandemia, eu devia ter uns 12 anos de idade. O Lucão é uma das poucas pessoas nesse planeta que sabem disso, mas eu vou abrir aqui. Eu já tive um canal no YouTube. Mas é sua cara. Eu já tive um canal no YouTube dessa pegada aí, de pegadinha, de um monte de coisa. É só a cara. Meu canal chamava Milkshake de Bacon. Bom nome, você tinha quantos anos você fazia? Eu tinha 11, 12 anos. E eu colocava minha irmã mais nova pra... Lembrei porque eu colocava minha irmã que deve ser minha maior fã também, espero que assim seja. Aí fazia um monte de vídeo com minha irmã. Pegadinha, aí vídeo de desafio de futebol, fazia paródia, velho. E o que é isso? Era tipo assim, conteúdo. Putz, perderam a oportunidade de ser o Léo Picon e a Jade hoje em dia. Perdemos time. Ela é mais nova? Ela é mais nova. Ela sempre sobe, não é? Sempre sobe. Eu acho que ainda tem os vídeos, mas isso eu não vou arriscar mostrar não. Se jogar no YouTube, acha? Milkshake de bacon? Não mais com esse nome. Eu fui bem cuidadoso a respeito disso. Mas eu acho que é um pouco padrão da nossa geração passar por isso, né? Tipo É assim, isso que eu ia citar. O Loubak, meu namorado, pra quem não conhece, que é, assim, nerd desde que nasceu. Ele já teve, tipo assim, fez vários streams com a galera. Tinha uma galera que interagia muito com ele durante um tempo, fazendo live. Então eu acho que é meio que... É isso que o Gui falou. Eu acho que não é seu perfil. Eu acho que é um perfil da nossa geração, querer experimentar tudo. E eu acho que isso é muito da hora, sabe? Com geração e também, assim, tem muito a ver com o nosso último episódio com o Pedro Gasola sobre influência. Querendo ou não, a nova era digital, de produção de conteúdo alternativo, que antes só tinha TV Globo. Só era TV Globinho para as crianças. A partir do momento que pessoas com iniciativas como a sua, do seu irmão, começaram a criar, o sonho das crianças deixou de ser jogador de futebol e astronauta. Chegou num nível que assim, o cara quer ser produtor de conteúdo. Querendo ou não, isso rolou comigo. Eu consumia muito conteúdo, isso já era influência, já era espelhamento. Isso rolou comigo, rolou com seu irmão, ele deu certo. A diferença foi essa. Exatamente. Senão até hoje eu tô fazendo isso. Não, mas se você tivesse continuado, eu lembro que o Reinaldinho ralou muito no início, assim. Ah, não, ele tá aí. Foram muitas mais de 10 tentativas. anos. Eu acho que é mais uma questão de persistência do que de realmente dar certo ou não. Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Porque, querendo ou não, você tem que ter o tino pra coisa ali. O Ronaldo tem muito isso, assim, sabe? Mas eu concordo demais com isso de jogador de futebol e agora mira em influenciador, porque eu acho que é o tanto que você convive com aquilo, né? Então, antigamente você convivia com o quê? Partida de futebol, jogo de futebol. Então você vê aquilo e você fala, pô, eu quero chegar ali, né? E atualmente, cara, é impressionante. Você vê quando meu irmão vai no shopping, assim, até comigo acontece algumas vezes. Tipo, a criança, o jovem para você como se fosse seu melhor amigo. Porque na cabeça deles, que te consomem todo dia, você é o melhor amigo deles. Você tá ali na casa deles, tá ali no dia a dia e tudo mais. Então eu acho que é muito isso também. Passa por uma questão de geração. No meu caso, de oportunidade também, né? Que, pô, Sim. tinha um irmão que já tinha na época que eu comecei, acho que eu devia ter mais de 10 milhões já. Então, pô, todo mundo sempre falou isso comigo. Vocês até brincavam comigo com isso, já tem muito tempo. E todo mundo brincava, pô, por que você não faz isso? Por que você não começa a gravar também e tudo mais? Então, pra mim também teve essa questão da oportunidade, sabe? Que era uma coisa que... E não basta ter oportunidade, depende de você também saber usar essa oportunidade bem. Você entrou na mesma pegada de conteúdo? Mesmo público, não. etc? Como é que foi? Isso é uma coisa... O público eu acho que até não tem jeito de fugir. Era um pouco mesmo, porque a base veio toda do meu irmão, né? Só que assim, desde o início eu falei, pô, se eu for fazer uma coisa, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu não quero seguir o mesmo, fazer o mesmo tipo de conteúdo. Uma coisa que eu sempre fui apaixonado é cachorro.
Então coincidiu na época que eu criei meu canal, eu ganhei um cachorro Border Collie, chama Simba. Eu falei, pô, vou unir o útil ao agradável, vou começar a gravar e vou gravar a minha experiência com o meu cachorro. Eu treinando ele desde o início, pra quem não sabe, Border Collie é a raça mais inteligente do mundo. Se eu fosse um cachorro, Ah, pronto. eu seria um Border Collie. A Ana seria um Pug. Border Collie também, Border Collie Collie é foda. Sou apaixonado por esse cachorro. E no canal lá, se for ver, é isso. Eu comecei desde o Gonier, eu ensinando ele a dar patinha. E foi legal, porque pra eu gravar os vídeos, tipo assim, como ensinar o seu cachorro a dar patinha. Eu tinha que entender o assunto. Eu pesquisava, aprendia, testava, dava certo e gravava. E isso deu muito certo. Então, a Ana fala dos vídeos que passaram de 1 milhão e todos eles são com o meu cachorro. Tipo assim, eu comecei a gravar com ele e fugiu muito do padrão, assim, começou a dar muito bom. Meu irmão até falou, cara, você achou um nicho diferente aí, um nicho que é pouco explorado, tem pouco conteúdo, assim, de entretenimento, mas que também é um pouco educativo com o cachorro. Então, que nem você falou, uniu meio que os dois, assim, sabe? Nossa. A oportunidade com um nicho diferente também. Ô Gui, já puxando para uma pauta, assim, queria saber o que você acha, até pelo que a gente falou, de não ser só a pessoa ter persistência. O que você acha da galera que romantiza muito a vibe de ser influencer e que dica você daria para quem quer ser um influencer um dia? Pô, boa. Que nem eu falei, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Com certeza não é só talento, se o cara tiver só talento ele não vai vingar, mas ao mesmo tempo também pô, não tem jeito, tipo assim, tem que ter um pouco, você tem que ter, coisas muito específicas, eu não acho que tem que ser extrovertido, como eu falei, meu irmão não é extrovertido, acho que cada um tem uma qualidade e a questão é, você vai entrar no mundo digital, entra com a sua qualidade que você tem, sabe? Tem gente que estourou no YouTube sem aparecer, usando só a mão, escrevendo, desenhando, tipo assim, você tem uma qualidade, é música, é uma qualidade que eu sou bom para ensinar. Na escola eu sempre ensinei a galera nas matérias e todo mundo falava que eu era didático. Ou então, pô, eu sou criativo pra caramba e tal. Pega o que você é bom e vai naquilo. Eu tenho um desafio pra galera que eu pensei nisso aqui agora. Eu acho difícil encontrar um influenciador que tá há 10 anos gravando vídeo e não vingou. 10 anos sem parar gravando vídeo. Acho que é difícil, porque a pessoa vai se encontrando, vai se descobrindo e vai entendendo o que dá certo pra ela, sabe? Assim. Eu acho que a ideia de um pouco dos dois é... E às vezes não é nem a pessoa levar jeito, é isso. A pessoa encontrar o que é o melhor pra ela. Às vezes o seu não era fazer trollagem. Às vezes é um podcast da mesma forma falando que um monte de crianças sonhava e ainda sonha em ser jogador de futebol, e não são todas que viram. Porque tem gente que na verdade tem que nadar, ou tem gente que tem que cozinhar. Cada um tem o seu ponto forte. Eu acho legal que assim... A partir do momento que isso vira referência e sonho de muita gente também, começa a entrar muito aventureiro. E eu acho que o que está acontecendo, a gente conversou muito disso com o Pedro, assim, muito legal as pautas terem essa sinergia. O Pedro contou, por exemplo, um pouco da infraestrutura que seu irmão tem. Bizarro. A gente fica brincando aqui de infraestrutura nossa, que a TV Globo não tem. Eu fiquei, assim, surpreendido de saber o tipo de infra que tem. Não só de infra física mesmo, mas de organização. Tem muita gente que olha de fora e fala, isso não é trabalho. Ser influenciador não é trabalho, criar conteúdo não é trabalho, é só pegar o celular e começar a falar um monte de coisa. E hoje a gente já vê que assim, para dar certo também não basta ter os 10 anos de constância, mas tem que ter a qualidade, você tem que ter um profissionalismo muito grande. Ele deve ter batido isso, com certeza, porque assim, o Pedro e o Reinaldo, eles são muito profissionais e é uma área que agora está começando a se profissionalizar mais, mas antes era muito amador, então quem era profissional, pô, deslanchava com sobras, assim. Tinha eu. Você estava falando do jogador, eu concordo com você, mas, por exemplo, jogador, querendo ou não, você depende muito do talento. E a internet, eu acho que é tipo um novo mar para navegar, sabe? Assim, você pode ter culinária, tem financeiro, tem várias coisas. Então, assim, o próprio Reinaldo, ele começou com trollagem, mas, adivinha, não deu certo com trollagem. Foi dar certo, foi mais pegando público infantil, foi mais mudando. Se encontrando, né? Para entretenimento. E foi como? Testando. Pô, postou, não deu certo. Pô, não tá dando certo, deixa eu mudar um pouquinho. Pô, deu certo. O que deu certo nisso aqui? Vou tentar ir atrás e descobrir o que foi isso aí. Comigo no início eu postei muito vídeo parecido com o meu irmão, não tava dando tão certo. Pô, eu vi que o do Simba, que era meu cachorro, acertou. Pô, comecei a bater mais nisso. Eu acho que vai muito nessa linha também, com o profissionalismo, claro que tendo um diferencial absurdo, assim, né? E hoje você pensa em continuar gravando conteúdo com o Simba? Você pensa em mudar o seu conteúdo e ir para a área de finanças, por exemplo? O que você pensa? Porque assim, parei no tempo aqui. A gente entrou na pandemia, daí você começou a trabalhar junto com o seu irmão, montar os seus vídeos seguindo a tua linha.
hoje você já está terminando a faculdade, está trabalhando. Como é que foi essa transição e que caminho tomou e que caminho está tomando? Boa, boa. Então, isso é engraçado. Não foi que eu desisti da área digital, assim, sabe? Desde que eu entrei eu já tinha um plano, eu já tinha certo na minha cabeça que ia ser um período, que ia ser um momento que eu ia tentar extrair o máximo daquilo ali. Então a galera pensa, pô Gui, você está no seu primeiro estágio no último ano, você não foi atrasado? Cara, o tanto que eu aprendi a trabalhar com meu irmão, pô, o cara é uma referência. Até quando eu entrei nesse estágio, eu falei isso na entrevista, pô, trabalhei com meu irmão é um dos maiores canais do Brasil, e eu acho que a gente está falando, tudo é digital, então isso eu sabia que ia me agregar desde o início, que nem a Ana falou, eu posso transicionar para várias áreas dentro disso, e hoje não é nem que o meu público vai consumir o conteúdo que eu vou querer postar no futuro, mas muitas malícias, muitas coisas eu já peguei a manha trabalhando com meu irmão. Mas continuando tipo, na historiazinha assim, eu entrei sabendo, pô, vou ficar durante a pandemia aqui trabalhando com meu irmão, achei que ia ser até menos. Acabando a pandemia, eu vou tentar achar um estágio que eu amo mesmo, é economia, quero trabalhar com isso. Mas acabou assim, eu gostei de gravar, acabou a pandemia, meu plano era, e eu até não queria largar, porque querendo ou não, pô, dá uma grana legal, mais do que estágio, você fica naquele aperto, pô, tô ganhando bem aqui, tô com projeção aqui, vou largar, mas isso é difícil até. Mas eu segui o meu plano, eu falei, pô, meu plano é trabalhar com economia, uma coisa que eu gosto, uma coisa que é mais longo prazo, então eu vou finalizar esse ciclo aqui, não por completo, eu ainda continuo, eu tô lá no Instagram direto, eu posto, tô no TikTok, no YouTube eu tento postar um vídeo ali por semana, falei um pouco agora na reta final, mas tento postar um vídeo por semana, mas assim, sem minha dedicação total, minha meta não é ser influenciador, sabe? Então, e o seu conteúdo hoje ele ainda está relacionado com o Simba? Hoje ainda tá. Hoje eu ainda posto a maioria só com Simba, ainda é na vibe de entretenimento, porque é a galera que me escreveu buscando entretenimento. Então, por enquanto, eu posto isso. Eu não mudei radicalmente, até porque se mudar radicalmente, assim, não tem jeito, você afunda o canal. Muita gente tentou fazer isso e as transações que funcionaram foi aos poucos. Então, pô, eu tenho muita vontade, por exemplo, de entrar no mundo das finanças no YouTube. Só que assim, ao mesmo tempo, é um mercado que eu acho que está muito saturado de gente boa e muito saturado de gente também que fala sem ter muito conhecimento. Então, pô, eu não quero entrar sem ser para entrar para fazer um negócio diferente. Pô, entretenimento, pô, a gente é bom lá. Eu sou bom, meu irmão é bom nisso, assim. Você gosta? Então, eu gosto e a gente faz bem diferenciado. Se eu for entrar no mundo financeiro, pô, eu vou repetir o que tem muita gente falando, eu vou... Então, assim, é um passo que no futuro pode ser que eu entre, mas que eu vou deixar para entrar, sabe? Quando eu já tiver com conhecimento, vamos dizer assim, que eu possa passar de forma honesta, sabe, para o seguidor. Eu acho que hoje tem muito conteúdo. Isso é muito legal, porque, de fato, não só o setor financeiro, mas muitos temas que estão saturados. E hoje você tem muita gente que... Essa cadeira aqui me avacalhou, hein? Tem muita gente que é muito referência, que já está há muito tempo, que é estruturado. Isso, querendo ou não, gera uma barreira de entrada, não torna impossível, mas ter a consciência que você tem é fenomenal. Até mesmo pensando aqui, talvez essa não seja a única maneira de produzir esse tipo de coisa. As empresas cada vez mais estão percebendo também o valor de entrar no mercado digital fortemente. Então eu vejo o Banco Inter, por exemplo, tem uma linha de produção de conteúdo muito forte. Canal do YouTube produzindo conteúdo para o mundo de finanças, Todas etc. Todas as empresas estão entrando nisso. A Notas que eu trabalhei era essa pegada, assim. Eu entrei lá, a gente já tinha muito posicionamento, mas em pouco tempo já começou a criar podcast, a criar, tipo, notícias da Notas. Então, tipo, é de interesse das empresas. Às vezes, e isso que você falou é muito da hora mesmo. Tipo, você tem uma experiência que é muito rica de ter trabalhado numa empresa que é uma grande empresa. O Enaldo é uma grande empresa. Demais. Então, assim, você pode estar ali no 360, quase que num programa de trainee, tanto na frente da câmera como tá atrás. Imagino que você deve ter se envolvido. Com certeza. Inclusive, conte sobre isso. Se você se envolveu na parte de finanças, por exemplo. Então, isso é legal. Vou até contar, mas só comentando um ponto do que vocês falaram. Dando um exemplo prático, por exemplo, eu trabalho na MRV e a MRV tem uma subsidiária que chama Lugo, que é uma empresa que constrói e aluga o apartamento, né? E uma coisa que eu cheguei lá e bati no pé gente, tem que criar um TikTok pra mim, pô. Tem que criar um TikTok. Eu não tenho esse preconceito com o TikTok, de que é uma rede de infantil e tudo mais. Quantidade de marca que tem no TikTok, quantidade de marca, e vão criar o TikTok. Então, assim, isso ajudou até a ter uma visão, vocês puxaram com esse gatilho de que as empresas também estão entrando. Por isso que eu falei que é uma coisa que eu com certeza levo no meu currículo comigo, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que vai ser útil em qualquer área que eu tiver. O exemplo do Banco Inter é sensacional. E esse exemplo da MRV que eu estou dando também
uma coisa que, pô, tentei puxar ali, que é uma coisa que eu vi que a galera não tava tanto adepta no começo. Mas da rotina, assim, do que eu vivenciei com meu irmão, primeiro a parte de exposição à câmera, isso é muito legal, isso, pô, eu achava que eu era extrovertido, mas quando eu ligo uma câmera muda, assim, acho que vocês devem passar por isso aqui, né? O tanto que você se desenvolve falando na frente de uma câmera, em questão de oratória, em questão de comunicação, e isso hoje em dia também para qualquer profissão, acho que é, assim, fundamental. Agora, por trás das câmeras, isso que é legal. Eu acompanhar, primeiro, o processo de um canal grande, estruturado, foi uma coisa muito, muito interessante. O processo lá, sim, não tem problema de falar. Hoje meu irmão tem uma equipe muito grande, que eu deve ter comentado com vocês. Então tem roteirista que faz as pautas, tem editor, tem quem está lá gravando, mas tudo passa pelo meu irmão, tudo. E eu acho que isso é uma lição que eu tirei dele. Porque assim, para o negócio dar certo, cara, quem é o cabeça ali, quem que é o dono do negócio, tem que estar ciente de tudo, dando palpite em tudo mesmo. Ele, por exemplo, cara, impressionante. Os vídeos, tem as pautas, não passa, ele olha para a pauta e fala, isso aqui não vai dar certo. E não grava, não vai dar certo. Ou então ele tem uma ideia e fala, isso aqui vai dar certo, vamos fazer. Vamos mudar isso aqui. Na filmagem, por exemplo, tem as thumbs, né, que são aquelas imagenzinhas lá pro vídeo no YouTube, para quem não sabe, né, que você coloca, meu irmão é mestre naquelas carinhas gritando. Ele mexe na thumb com um detalhe, tipo, se a pessoa faz, ele olha, não gostei, vamos mudar esse detalhezinho aqui, vamos mudar esse detalhezinho aqui. Ou então na filmagem, pô, foca aqui, ele pede pra pessoa focar, coisa que nem o câmera que trabalha com isso sabe. Então assim, tudo passa por ele, impressionante. Isso é uma coisa que eu tirei comigo, tipo assim, pô, vou ter um negócio um dia, cara, vou delegar as coisas, óbvio, microgerenciamento trava um monte de coisa. Mas tentar estar ali, sabe, botando o dedo em tudo, isso com ele eu aprendi, é uma das coisas muito interessantes que pouca gente sabe, assim, sabe? Mas no caso dele, que ele passou a se tornar uma marca. O nome dele é uma marca. Querendo ou não, a gente estava falando disso hoje aqui na Insight. Tudo que passa ali tem que seguir um padrão de qualidade, seguir a mesma essência. O dia em que ele parar de estar sabendo tudo o que está acontecendo, ter um dedo de influência, ou que tudo siga o padrão da essência da marca que foi desenvolvida ali, o negócio está perdido. Então, o fato de ter essa atenção é muito legal. Muita gente imagina que quando cresce, começa a delegar é justamente para você parar de trabalhar. Não, o sentido de delegar é justamente pegar uma pessoa que é melhor do que você para fazer aquilo, só que não é para simplesmente sumir com isso da tua frente, é para somar e te ajudar a executar melhor. Concordo 100%, perfeito. A Anitta tá aí de exemplo. A Anitta, ela acompanha tudo, tipo, absolutamente tudo que acontece em volta dela. Eu não sei se eu sou 100% a favor disso, porque eu acho que ela adoece em parte o time dela, dá pra ver isso na série, depois assistem, é ótimo. A Anitta é um exemplo na Netflix. É um exemplo de gestora mesmo, e de marketing. Ela é muito boa nisso, muito boa. Por isso que ela é o fenômeno que ela é. Eu não sou tão a favor assim, desse microgerenciamento, porque eu acho que adoece o time, eu acho que, enfim, não é a melhor forma de liderança, mas de certa forma funciona, sabe? E se você souber fazer, como eu imagino que o Reinaldo faz, que é tô olhando, quero dar meu palpite, mas também sei delegar, eu acho que é muito importante para o negócio crescer. Concordo 100% com você, porque o microgerenciamento também, ele trava de um jeito. Pô, imagina, tem um estagiário com o celular e aí tá o diretor passando o que você tá fazendo e tudo mais. Pô, não Sim. dá também. Mas eu acho que a questão é até que o time vai ficando treinado, sabe? Quando o meu irmão dá o toque na thumb, a pessoa pega, cada vez ela começa a acertar mais, ele começa a ter que fazer menos isso. Quando a gente começou com o time da ela a gravar, no início a gente não tinha a mesma noção do meu irmão. E coisas bobas, por exemplo, sei lá, a câmera tá aqui. Aí eu tô filmando você tá falando. Se ela for fazer um comentário, ela não pode te interromper do nada, porque a câmera não tá vendo ela, se ela for fazer uma piada. Então, meu irmão ensinava, pô, dá uma deixa, tipo assim, começa a bater na mesa e falar e tal, pra chamar a câmera pra você virar e pegar a piada dela, senão, pô, eu tô gravando aqui, ele vai pular na piscina, pulou, a câmera não pegou. Então, coisa boba que a gente não sabia, meu irmão dando os toques, depois ele não precisava mais falar. Então, tipo assim, essas pequenas coisas eu acho que o time também o time inteiro dele vai ficando cada vez mais alinhado, sabe? Assim, acho que... Caraca, nossa, um detalhe que eu nunca tinha parado pra observar. Ainda mais entretenimento. Eu achava real que era tipo assim, tipo o Lucão olhando na câmera agora, não. Tem gente que faz, tipo, a mão livre, assim, a câmera vai correndo assim e tudo mais, mas assim, a gente acha que isso perde um pouco de atenção, tipo, e querendo ou não, muita coisa soma, é isso que eu tô falando, tá aqui. Se você fala em cima dele, às vezes embola, fica ruim pra quem tá assistindo, ou então você pula na piscina, que eu falei, vamos mudar pra cá? Eu te peguei no finalzinho do pulo, não peguei você pulando na piscina. Então você chamar o câmera é fácil, tipo assim, você tá falando,
Aí eu viro falar, ai, se eu gaguejo 2 vezes, a câmera já sabe o que eu vou falar e muda pra mim, sabe? E você, querendo ou não, antes, sem querer fugir muito do que você propôs, mas você entrou dentro de uma organização com ele, e ele, pelo que eu tô vendo, tudo que eu já ouvi, é um puta líder, que inspira, dita as regras do jogo ali dentro, mas você poderia ter entrado, por exemplo, ele ser um líder completamente autoritário, que falou, desse jeito você tem que fazer, faz desse jeito, é porque eu sei, eu comecei esse trem, é assim que tem que fazer, ou assumir esse outro tipo de postura acolhedora e também de aos poucos entendendo que cada um tem o seu jeito de fazer e etc. Que visão que você pode dar pra gente? Porque você entrou em um negócio já existente, que teve um idealizador, que assume uma posição de liderança. Você entrando, que postura foi importante sua de entrar e não assumir o papel e o peso errado, nem para baixo nem para cima? E como é que você sentiu isso do lado do seu irmão te recebendo, não só com você, mas com todo mundo que tá ali? Pô, que pergunta boa, cara, que pergunta boa. Bom, muito boa nas perguntas. Muito bom, né? Eu queria voltar pra co-host aqui, que não... Porque assim, comigo foi muito delicado, porque é meu irmão. Então eu ficava com muito medo de desgastar a nossa relação, sabe? Pô, virar uma coisa profissional. Meu irmão sempre foi, tipo assim, meu melhor amigo, sempre. A gente criou uma conexão muito forte quando eu fui estudar no 3º ano. O que acontece? A gente mudou pra longe de onde eu estudava e eu comecei a morar com a minha avó. Então eu fiquei um ano longe do meu irmão, do convívio diário. E eu senti muita falta, ele também sentiu muita falta. Quando a gente voltou a morar junto, a gente tipo, começou a valorizar muito isso, sabe? Então hoje a gente é muito amigo e tal. E quando eu comecei a gravar, o meu medo era esse. Pô, como é que eu entro num time em que eu tenha liberdade para opinar, palpitar, caso eu queira, sem estar batendo de frente com o meu irmão? E a gente sabe que irmão tem isso, né? Pô, é delicado você estar contradizendo ele e tudo mais. Só que ao mesmo tempo sem ficar omisso demais, entendeu? Esse meio termo. Meu irmão sempre foi muito aberto quanto a isso, sempre foi muito aberto, então ele sempre deixou eu ter uma liberdade muito grande. Mas, cara, com ele as coisas foram muito naturais, assim, ele tem liberdade para me dar toque, eu tenho liberdade para falar. E acaba que no momento que eu entrei também, o canal já era um pouco mais estruturado, então as coisas não passavam diretamente por ele, por exemplo, nesse caso. Tinha um produtor. Então, se eu não me sentia confortável com uma pauta, vamos supor que era uma pauta que ia fazer eu de casal com a outra pessoa do time ali. Se eu não estava confortável, eu viro o produtor e falo, pô, cara, eu não estou confortável com essa pauta, acho que podia mudar isso, aquilo e tudo mais. Eu falar com o produtor, nesse caso, tirar da figura do meu irmão ajuda. O próprio time fica mais confortável do que falar com o meu irmão. Falar com o meu irmão, pô, o cara é o dono do canal, o cara tá dando todo o suporte, eu vou questionar uma pauta dele, entendeu? A barreira é muito maior do que quando tem um produtor. Então, nesse caso, terceirizar um pouco, meu irmão sai um pouco dessa função. Por exemplo, questão financeira, todas essas questões que podem desgastar a relação do time com o meu irmão não passam por ele. Isso eu acho que é um ponto muito positivo para manter a coesão ali, todo mundo com liberdade de participar, mas sem estar omisso também, sabe? Não sei se eu respondi, que a pergunta foi muito boa, fiquei até meio... Não, sensacional isso, mas e uma pergunta também. Por ser irmão do Ronaldinho e ter entrado ali, alguma vez você já se sentiu mal, ou teve algum receio de, por exemplo, sentir que você estava sendo tratado diferente, ter receio disso em relação ao resto do time, tipo, as pessoas chegarem e falar, você tá aí só porque você é irmão do Ronaldinho, não por mérito. Como é que você, querendo ou não, você recebeu esse julgamento? Tenho certeza. Com toda certeza. Digo isso porque eu trabalho com meu pai e eu nunca escutei isso, às vezes já senti, é uma preocupação que eu particularmente me peso muito, e até ruim isso, né? Porque eu não deveria pensar tanto nisso, mas esse é uma sombra que me assombra muitas vezes, de vez em quando, mas de querer às vezes mostrar que eu tô lá por mérito e não por ser filho, ou no caso ser irmão. Você já teve que lidar com isso? E como é que foi? Cara, isso é inevitável, né? Não tem jeito, assim. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz para tentar me blindar disso é entender que é um orgulho ser irmão dele. Ponto final. Pô, pra mim é um orgulho imenso ser irmão do Ronaldinho. Então, quando o povo me chama de irmão do Ronaldinho, irmão do Ronaldinho. Eu não fico tipo, pô, não, sou o Guilherme, cara, tem um nome. Não, eu falo, pô, sou o irmão do Ronaldinho. Acho que foi muito mais uma aceitação pessoal, que se aparece os outros falando, pô, você tá aí porque você é irmão dele, você tá aí sem mérito e tudo mais. Cara, em vez de eu olhar e te falar, pô, eu sou pequeno e de fato eu tô sendo carregado pelo meu irmão, eu tento olhar uma coisa no contrário. Pô, eu sou normal e meu irmão que é muito fora da curva. E se eu tô podendo ter a oportunidade de estar com ele, cara, que bom. Mas assim, é óbvio que na prática eu tento me blindar, só que muitas vezes acontece isso, né? De insegurança, você falar, pô, cara, realmente eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tô num lugar que não é meu, eu tô surfando uma onda que não fui eu que criei e tudo mais.
Mas assim, é inevitável, né? A gente pensar isso é inevitável. A questão, eu acho que é não deixar isso te pesar. E comigo, nunca me pesou, assim, não. Até no nosso meio, né, minha amiga, ela sabe. Assim, como eu já tinha muitos amigos antes, isso também não me afetou tanto. A galera sempre brincou comigo de, você é irmão do Ronaldinho, slime, YouTube e tudo mais. Mas isso nunca mudou minha relação com ninguém, sabe? Então, eu acho que pra mim foi tranquilo, sabe? Eu consegui lidar numa boa e lido numa boa, que eu falei, levando mais como orgulho do que como peso, sabe? E de certa forma não, você foi muito excelente no que você fez. Eu acho que é válido reconhecer os privilégios de ser irmão do Ronaldinho. Tipo, realmente, você começou lá em cima já. Mas se você não fosse bom, se você não tivesse simpatia com o público e gerasse o que você gera hoje, não teria dado certo. As pessoas iam chegar no vídeo do Ronaldinho e comentar, não, velho, que saco seu irmão aí. Não, mano, não grava mais com seu irmão. Não foi o que aconteceu. Verdade. Então, tipo assim, você teve a simpatia que ele tem com o público, você teve a sua também como irmão do Ronaldinho, que ele começou. Mas não perde seu mérito, entendeu? Eu acho que é válido reconhecer, beleza, cheguei aqui em partes por causa disso, mas eu continuei por causa de mim. Porque o Ronaldinho não tem como entrar em você e gravar pra você. Pô, obrigado primeiro, tá? Tipo assim, isso é engraçado, eu tenho muita dificuldade de reconhecer coisas que, pô, de fato eu mandei bem nisso. E isso que você falou é total verdade, tentar olhar isso também, né? Pô, tem meu mérito também e tudo mais. Não, tem muito, porque tem muita gente que começa já de cima por algum privilégio e não continua, e não dá certo. Porque não é aquilo que... Tipo assim, não é aquilo que a pessoa manda bem fazer. Eu tenho amigas que o pai deu o cargo mais alto na empresa de início e ela não deu certo. Não é o que ela gosta de fazer, não é o que ela manda bem fazendo. Então, tipo assim, tem mérito sim. Óbvio, vale a pena sempre reconhecer aonde você começou e aonde você tá, mas não tira mérito de ninguém isso, sabe? Até porque todo mundo tem privilégio. Tipo... Todo mundo tem um certo tipo de privilégio, né? Tipo, só da gente ter nascido com 2 braços, 2 pernas, andar, enfim, tudo que é pelo seu gênero, sua cor, tudo a gente já tem um privilégio. Então, alguns têm mais que outros e a vida... Segue, né? E a vida segue. E tem isso. o que você vai fazer com isso também. Uhum. Tipo assim, se você vai saber utilizar isso, se você vai ter excelência nisso ou não. Se você vai ser só mais um ali e enfim... Pô, obrigado. Você mandou muito bem no que você fez, mesmo. Feliz, obrigado. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não sei se no meu subconsciente, ou então eu acho que com certeza deve ter impactado o fato de eu nunca cogitar levar isso como uma profissão, sabe? Assim, acho que deve ter. Pô, meu irmão faz isso, meu irmão trabalha, ele é tipo top, ele é excelente no que ele faz. Nem cogitar isso como minha profissão, acho que pode ter um pouco disso, eu nem sei, tô viajando aqui agora. Mas, com certeza, no período que eu estive lá, eu tentei dar meu melhor, mas... Como eu falei, o ciclo, né? Sempre sem tentar levar aquilo como profissão. Eu acho que esse é um grande desafio para não começar aqui agora se eu tivesse decidido a ser youtuber também. Tipo, a minha profissão vai ser youtuber. Porque aí eu acho que ia ser esses pesos que a gente está falando aqui triplicado. Porque aí eu ia estar vestindo a camisa. Pô, eu quero ser igual meu irmão e eu vou fazer isso na minha vida. Aí eu acho que se bobear esses pesos iam, sabe, tá muito mais comigo. Mas como também eu delimitei que ia ser um período, eu acho que ficou até mais fácil, sabe? Não, mas eu ia falar justamente isso, que assim, nas suas falas eu observei assim, um nível de conhecimento pessoal muito grande. Talvez outros no seu lugar teriam entrado nisso, tipo assim, vou entrar, não falhou, vou entrar aqui e vou fazer o período da pandemia, porque eu sei que eu gosto de economia, eu quero seguir nessa área. E aí entrou na pandemia, bebi água aqui, né? Entrou na pandemia, começou a engajar. Às vezes o cara sabe que não é realmente aquilo que ele gosta. Ele quer trabalhar na área de finanças, ele quer seguir por essa área, mas ele fala, pô, mas eu já tô aqui, né? Eu já tenho meu irmão me jogando tão pra cima. Quer saber? Vou ficar e vou persistir. E não seria bom, porque aquilo seria mais vazio do que seguir, por exemplo, o que você fez. E é preciso de muita moral e de muito autoconhecimento para fazer uma coisa como essa. Então, assim, isso é admirável. Pô, E obrigado. querer continuar também. Por exemplo, se você quiser continuar, eu acho que Entender você vai... o papel eu acho disso. que você falar que ser igual ao Ronaldinho, você nunca vai ser igual ao Ronaldinho. Você vai ser o Gui, entendeu? Isso é diferente dele, no perfil, enfim, na forma como você grava e por aí vai. Então, às vezes, você poderia continuar da forma como você é, sabe? E não tem problema nenhum nisso. Você não precisa ser igual a ele. Não, concordo demais, pô. De novo, obrigado pra caramba aí. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, 100% mesmo.
Mas eu vou ser sincero, tipo assim, a posição da zona de conforto ela é muito gostosa. Então eu confesso que em vários momentos você pensa mesmo, tipo, cara, ainda mais quando vem a opinião de fora, e eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? A opinião dos outros, querendo ou não, ela pega. Então, quando eu falei, vou parar de gravar, a galera começa, pô, sério, cara, você tá ganhando bem. Pô, sério, seu canal acabou de pegar meio milhão de inscritos em menos de um ano, pô, imagina onde isso vai parar. Pô, sério, cara, tal, sabe? Começa isso, e aí a zona de conforto você fala, cara, será que não é ficar aqui tranquilinho, gravando vídeo, ganhando bem, com projeção legal? Mas é isso que você falou, é tentar, pô, e aí o que me pegou muito foi isso, pô, eu decidi isso no começo, eu tinha um plano, eu tinha uma meta, eu vou tentar me prender nisso, mesmo que às vezes tem que sair da zona de conforto, sabe? Então, isso me ajudou muito, assim. Que nem você falou, não fechei a porta, não falei, pô, acabou. Então, se alguém tá me vendo aí, se for no meu canal, vai ter vídeo, se for no meu Instagram, vai ter conteúdo. A porta tá aberta, sabe? Eu só tenho uma outra determinação, outro foco, que é a economia, que não tem como eu fugir. Coisa que eu gosto pra caramba e que se eu não estaria sendo honesto comigo se eu não desse uma chance pra tentar conhecer o mercado, pra tentar trabalhar com isso, sabe? Isso não é incrível. É aquela vibe de experimentar tudo, né? Exatamente. E hoje você tem mais ou menos certeza de focar na área de economia ou não? Tenho mais, eu quero testar mais coisas ainda. Eu trabalho numa área muito específica lá na MRV, né? Tava contando pra vocês em off aqui, que é inteligência de mercado. Então é uma área bem ampla, mas resumindo assim, tem vários pilares, né? Tem o pilar concorrência, olhar para fora e ver o que a gente pode incorporar. Tem o olhar do próprio público-alvo, então tentar olhar, experiência do cliente, como é que a gente pode melhorar aqui dentro da própria MRV também. Questão de acompanhar o cenário macroeconômico, né? Então ver, o que está acontecendo e como é que a MRV se insere nisso aí. Isso é uma coisa muito pequena dentro da economia, né? Tem várias coisas que dá para seguir. Eu ainda quero testar várias delas. Então tem mercado financeiro, uma coisa que no meu tempo livre eu consumo muito, eu sou apaixonado. Então tem muitas outras áreas que eu falei, que eu gosto de testar. Isso eu tenho até que tomar cuidado, sabe? Uma amiga minha me deu essa dica outro dia aí, de ter um tempinho na verdade, que é isso, é uma coisa boa, né? Ficar saindo da zona de conforto, testando, mas tem que tomar cuidado para não ficar pulando de galho em galho também. Vários temporadas, senão eu vou chegar no final da vida, você teve oportunidade com seu irmão, teve oportunidade de estar em tal e tal lugar, e você ficou pulando de lugar em lugar. Então é uma coisa que eu também tenho que tomar cuidado para não me soltar tanto, sabe? Mas economia, o ramo em geral, é uma coisa que eu gosto e cada vez mais comprovo isso, sabe? Você tem quantos anos? 21. 21. Eu já citei esse livro algumas vezes nesse podcast. O pessoal adora. Você já leu um livro que chama Essencialismo? Essencialismo? Essencialismo. Essencialismo não. Fica a recomendação. Esse foi um dos livros que mais impactou minha vida. Esse livro ele diz justamente sobre isso. O essencial é quando você faz mais com menos. O seu irmão hoje, ele é essencialista. Ele encontrou na vida dele aquilo que é essencial e ele consegue entrar de cabeça e se dedicar 100% àquilo. Então, uma pessoa não essencial é aquele típico estereótipo do businessman que tem reunião uma atrás da outra, está sempre atrasado, almoça vendo, estudando e não tem tempo para a família porque sempre está com a agenda lotada. Isso é um pouco desesperador quando a gente vê. Mas o que aconteceu com o seu irmão foi um caminho natural que acaba acontecendo com todos nós. A gente acaba encontrando aquilo que é essencial. E quando eu li esse livro, eu parei para pensar e fiquei desesperado. Porque eu vi que eu não era nem um pouco essencialista e queria ser essencialista. E isso me deu uma crise, uma neura que eu falei, eu tenho que cortar, eu tenho que encontrar um galho. Não posso mais ficar pulando de galho em galho. Eu falei, caralho, calma, eu só tenho 19 anos. E aí eu defini uma máxima para minha vida interessante que eu estou tentando seguir essa filosofia. A ideia de você poder encontrar aquilo que é de mais importância e relevância e focar todas as suas energias, porque o essencialismo ele diz que a gente é uma bola assim e a cada coisa que a gente se envolve vai puxando uma seta de energia. Se você se envolve em várias coisas, você não vai para nenhum lugar, para nenhuma direção. E eu sinto que eu sou assim hoje. Quando terminei o livro eu fiquei desesperado com isso. Eu falei, eu tenho que cortar, eu tenho que descobrir aqui o que eu tenho que fazer da minha vida e definir isso e seguir só por esse caminho. E cheguei na conclusão, num trecho de um lugar que eu vi uma coisa muito legal, que é o seguinte: até os 30 anos, eu reduzi isso um pouquinho, até os 24 anos para mim, é o período da minha vida que eu tenho para dizer sim. Para dizer sim para o máximo de galhos possíveis, para o máximo de oportunidades possíveis, que vão me expandir o meu conhecimento cultural, a minha vivência, para que eu possa ter certeza que quando eu encontrar um galho,
eu vejo, pô, é isso que eu quero seguir, não tenho dúvida, para eu chegar no final da minha vida e ver que primeiro eu me tornei uma pessoa culturalmente rica, porque eu me expus a diferentes coisas, eu aprendi muito com tudo isso, e por ter experimentado tantas coisas, chegar no momento de falar isso. Então, pô, hoje quando eu paro para olhar, eu fico meio desesperado. Quem vê meu Instagram deve ficar muito confuso. Porque eu acordo, né, às vezes vai ter um vídeo meu fazendo crossfit, aí depois vai ter uma propaganda sobre diploma digital aqui da empresa, depois um corte aqui da Insight, depois um vídeo meu fechando o dia ensaiando com a banda. Alguém deve olhar e falar isso, são 4 pessoas, né, não é só uma. E às vezes me bate um desespero, porque eu vejo uma semana minha, vejo tanta coisa que eu tô fazendo, eu falo, eu vou andar para todos os lados e não vou chegar em lugar nenhum. Mas eu descobri que assim, nós jovens, na verdade acho que não tem idade para isso, mas enquanto a gente não tiver certeza e definido isso, esse dia chega, a gente tem que explorar e se expor esse máximo de coisas para ficar rico no sentido pessoal, em experiências. Então o fato de eu ter envolvido em tanta coisa me deixa um ser humano melhor. Para quando eu encontrar minha coisa, se essa carga cultural vai me fazer isso da melhor maneira possível. E a partir do momento que eu encontrar isso, beleza. Aí é hora de começar a dizer não para as oportunidades que sempre vão chegar. Porque aquilo que eu tenho é muito certo. Pô, massa, velho, inacreditável. Tô falando sério, porque assim, muito bom mesmo. Obrigado, porque isso tem muito a ver com o momento que eu tô passando e eu ouvi isso também. Você vê que você não tá sozinho nessa coisa toda, né? Eu tenho muito isso também, muito, e concordei, velho, com cada palavra que você falou, me fez até pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Isso é completamente verdade, porque às vezes, cara, eu não sei como é que é pra você, mas eu tenho uma capacidade de adaptar, sem, tipo, tirando glória e tal, mas assim, eu acho que eu me adapto bem nos lugares que eu vou. E isso é, pô, bom pra caramba, mas é um perigo, por quê? Porque cada galho é muito gostoso. Então, se dependesse disso, pô, eu ficaria na Enalta pra sempre trabalhando com ele, ou então eu ficaria na MV pra sempre. E aí, que nem você falou, chega lá na frente, você fala, pô, será que é esse galho mesmo? Então, isso é muito legal, cara, ter isso, ó, vou testar, vou dizer sim pra muitas coisas, pra tentar achar esse galho. Não, muito bom mesmo. Interessante, eu pensei. Essencialismo, né? Eu vou assim, depois eu vou pegar pra você. Eu vou te dar de presente. Lê é muito bom, ele me convenceu. É porque ele fala desse livro pouco. Todo episódio. É menor, então eu vou ler. Gostei que. Já é assim. Um minuto eu gostei pra caramba do que vem, imagina o livro, então deve ser. Eu leio um bocado e eu não falo dos outros livros que eu tenho lido. Eu fiquei nele, foi o livro que mais impactou, me marcou demais. Mas é um livro muito interessante. E essa ideia de pular de galho em galho ou de se expor a situações é um pouco de uma busca por autenticidade, assim. Eu acredito muito, muito que a vida boa e feliz é uma vida autêntica. É aquela vida que você vive porque você escolheu viver. Então, uma vida não autêntica é aquela pessoa que trabalha com o que foi imposto pra ela, usa a roupa que foi imposto pra ela e fala as coisas que foi imposto pra ela. Isso é uma vida infeliz. Uma vida autêntica é aquela vida que você faz aquilo que você gosta, que você tem propósito, veste o que você acha que faz sentido pra você e fala o que você acredita. E eu acho que pra gente chegar nessa autenticidade, envolve você ter várias experiências. Vou chegar numa conclusão, vai fazer sentido. Vamos com calma. Porque, por exemplo, você está se expondo agora a uma banda, se expondo a um mercado de tecnologia no meio acadêmico, você está se expondo a um podcast de marketing, empreendedorismo. A faculdade. E está fazendo faculdade nas horas vagas. Uma hora, isso tudo vai se juntar em uma pessoa que vai ser o Léo. Porque hoje o Léo, ele se adapta a todos esses ambientes. Um dia vai ser o Léo só, e a gente é muito novo para isso. Até pensando... biologicamente, o nosso lóbulo frontal só termina de formar depois de 24 anos. Então, assim, e é o que te faz tomar decisões e te faz ter mais noção da vida. Eu acho que é nessa hora que a gente consegue falar mais não, sabe? Você consegue olhar pra alguma coisa e falar, putz, isso não faz sentido pra mim. Agora, na nossa fase, a gente tem que experimentar mesmo. E eu tô na mesma, eu faço circo nas horas vagas, tenho o podcast, tenho o trabalho, tenho uma canas com minhas amigas na faculdade, que é tipo assim, um negócio voltado para eventos, tem a faculdade, então assim, é se expor mesmo, sabe? Eu fiz teatro no início desse ano. Demais. Tipo assim, é isso. E um dia eu vou chegar na Ana, que talvez vai dar aula de circo numa empresa que busca... Eu concordo demais. E, enfim, aí vai ser a Ana, entendeu? Só que hoje eu ainda estou buscando essa autenticidade. O lóbulo frontal acaba de formar? 25, 24 da 24, aí, bateu com... Você viu? Vocês estão imaginados, pô. Hoje você acha que você vive uma vida autêntica, inclusive entrando nessa pergunta?
Pô, eu acho até por isso, por conseguir dizer não a alguns galhos, a gente tá pegando a metáfora do galho aqui e alugando ela, né? Mas eu acho que ela é boa mesmo. Assim, eu acho que isso é autenticidade mesmo. Eu consegui dizer não para algumas coisas, consigo dizer sim à medida que as coisas fazem sentido para mim. Então, cada vez mais eu entendo que se tem uma galera que tá falando, pô, você tá saindo da zona de conforto, fica aí, se bobear eu tô no caminho certo, sabe? Então eu tô entendendo que eu tô numa constante busca também, que nem vocês aí, tentando testar um monte de coisa e encontrando aquela que mais faz sentido pra mim, assim. Só um parênteses rapidinho, uma coisa que vocês estavam falando que eu achei muito legal também, você estava pegando o estereótipo, por exemplo, daquele cara, né, o businessman que, pô, não tem jeito, é o estereótipo do cara que tá reunião atrás de reunião, que tá louco ali com saúde mental abalada. E é engraçado, porque se você toma uma decisão, eu acho que isso é uma decisão mesmo. Cara, eu vou levar uma vida autêntica, eu vou levar uma vida que eu vivo em paz, que não é aquela vida que durante a semana, pô, é um sufoco, a segunda me mata. Não, pô, uma vida que você leva ela inteiramente prazerosa, sabe? O seu dia a dia normal já te satisfaz. Eu acho que isso é difícil, mas é uma decisão. Pegar mais uma vez o exemplo do meu irmão, pô, claramente sou fã dele, né? Toda hora eu sei dele. Mas ele é um exemplo engraçado, um cara que cresceu no YouTube sozinho. Eu tava na época que ele cresceu, era a época das collabs, todo mundo gravando com o outro, passando escrito de lá para cá e tudo mais. E ele nunca se envolveu nisso, até porque a saúde mental destrói você nesse meio. É um meio de muita comparação, é um meio de números. Tem um aplicativo, gente, que chama YouTube Studio, que você entra para poder ver as métricas dos seus vídeos, né? Do canal e tudo mais, tem muito número ali. E aquilo ali te deixa maluco se você não está com essa pasta que a gente está falando. Tem um ranking que compara o seu vídeo com o seu vídeo mesmo. Então, vamos supor, seus últimos 10 vídeos. Você postou um, ele é o melhor dos seus últimos 10 vídeos em visualizações, ele vai aparecer no top 1. Só que vamos supor que seus últimos 10 vídeos foram excelentes. Esse vídeo seu também foi bom, mas ele vai estar em 10º. E só dele estar em 10/10 vai te dar um negócio, um aperto no coração. E meu irmão sempre foi muito bom com isso. Ele sempre foi tipo assim, tô crescendo sozinho, tô fazendo isso aqui sozinho. E, pô, já tá ótimo. Cada dia ele fala, cara, meu canal tá em baixa e tudo mais, e nunca tá. Impressionante. Chegou agora a Copa, volta de novo, cresce novamente e tudo mais. Então tudo isso para dizer que assim, a partir do momento que você toma essa decisão, né, que vocês estão falando, pô, vou viver, vou buscar aquilo que me faz sentido, que me dê paz, é mais fácil até qualquer meio. O galera fala que o mercado financeiro é uma loucura. Mas eu acho que tem gente dentro do mercado financeiro que vive em paz, com certeza. Igual em todos os meios. O meio da internet também é um meio de comparação. Não tem gente ali que vive em paz também. Acho que tendo essa decisão pessoal, eu acho que isso é para qualquer profissão. Eu quero ler esse livro, tá? Falando sério. Vou te dar de presente. E o Reinaldo, ele realmente é muito autêntico, né? Tipo, é porque você sempre fala dele e eu conheci o Ronaldinho, assim, e ele realmente, tipo, você vê que ele é uma pessoa que sabe quem é. Ele nunca, no início, realmente teve muita zoação em cima do Reinaldo, porque era aqueles vídeos bobinhos que, enfim, que a galera zoava banheira de Nutella, igual teve com o Lucas Neto, né? Então ele sofreu hate também, mas eu nunca senti o Reinaldinho, pelo menos quando eu conversei com ele, eu nunca senti ele, tipo assim... preocupado com isso. Ai, nossa, não, a galera tá achando... Ele sempre cagou muito, e eu acho que isso é autenticidade, sabe? É tipo assim, vai, esse sou eu, e caguei que você tá falando, caguei que vocês estão falando que eu tô perdendo a oportunidade, sabe? Não tô, não é isso que eu quero fazer. Não é porque você tá falando que é o que eu tenho que fazer, que é o que eu quero. A gente gosta desse tipo de gente, fica o convite, inclusive, pra você voltar junto com ele, quem sabe? Pô, demais, vamos fazer essa coisa assim. Episódio foda. Pô, ele é gênio, vocês vão... É impressionante, ele surpreende. Isso é engraçado porque o vídeo dele é para o público infanto juvenil, né? Então é um vídeo mais caricato. Não sei se o Pedro falou isso, mas ela tinha um personagem. Sim, ele falou disso, achei incrível. Falou, pô, gravando ele é um personagem, ele se transforma, impressionante. Liga a câmera, fala galera, beleza e tal. Vira tipo um personagem, ele não esconde isso de ninguém. Quando ele senta pra falar sério, cara, é bizarro o tanto que ele é inteligente, né? Eu vou fazer essa parte, vou falar com ele depois. E sabe uma coisa que eu lembrei aqui que é legal também? Estamos jovens, a gente está no auge de energia que a gente tem. Então o fato de eu acordar às 5h30, dormir 11 horas da noite hoje, sabendo que eu acordei e me entreguei ao máximo nesse dia, foi do caralho. Essa é a idade que é possível fazer isso. Essa é a idade que dá pra você trabalhar demais e fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Por você, querido, acordar às 5h30 Daqui pra frente, loucura. Quando 5h30? Daqui pra frente vai começar a ser só pra trás. Depois dos 25 anos, você já vai começar a ter falta de energia, a sua saúde já vai ser menos ativa do que com 19, 21 anos. Então essa é a fase que a nossa espécie permite se expor à maior parte de atividades possíveis.
Não necessariamente acordar 5 da manhã. É se expor o máximo de coisa possível e gastar energia. A gente tá na idade de gastar energia. Cientificamente. E de experimentar. Eu experimentei De acordar às experimentar. 5h30 da manhã. E não deu certo, não tem regra. Não existe isso. Isso Eu me fiquei lembrou de mal o estereótipo, dia inteiro. porque a gente sai do ensino médio formado para seguir uma vida que nos é encomendada, pronta. O padrão pronto para ser feito. E aí a gente sai do ensino médio, a gente tem que entrar na faculdade, porque é a faculdade que vai garantir o nosso futuro. E a gente entra num estágio já pensando em ser efetivado para essa empresa, para fazer um plano de carreira e ficar os próximos 30 anos para conseguir se aposentar. E aí ser feliz. Eu vi um vídeo do Clóvis de Barros, vai estar no link, porque é incrível, Em Busca da Felicidade. Que a gente é ensinado a buscar uma felicidade que nunca chega. Quando a gente entra no jardim de infância, a professora fala: trabalha direitinho aí que a gente vai para o ensino fundamental. Lá vai ser bom, o bicho vai pegar. Você entra no ensino fundamental, fica até o 6º ano, doido para passar pro primeiro ano, que vai ser foda. E aí você chega no primeiro ano e aí você só tá no primeiro ou terceiro ano estudando porque tem o Enem. E você tem que garantir o seu futuro. Porque quando você fizer o Enem e você entrar na faculdade, aí sim as coisas vão mudar. Aí você entra na faculdade. E aí você tá dentro da faculdade e tudo que te falam é que você tem que estudar bem, garantir boas notas, se esforçar para montar um bom currículo e conseguir o melhor estágio da turma. Porque aí sim você começa a construir o seu futuro e ser feliz. Aí você entra no estágio e aí você descobre que você é o estagiário e que você tem todo um caminho para subir até chegar lá em cima. E você só vai ser feliz lá em cima. Então, a vida que nos é encomendada é muito disso. Então, talvez o estereótipo deveria ser você aproveitar a oportunidade da sua vida e não sair criando a sua, que é o que faz sentido. Perfeito. Até porque a vida não é matemática. Não é. Até você falando de ter um plano e tal, os planos mudam. Eu fiz Enem 2 vezes para passar em veterinária. E não foi o que eu fiz na minha vida, sabe? Tipo assim, não me identifiquei nisso. E tá tudo bem. E às vezes até aqui a gente conversando, falando de encontrar o seu propósito, encontrar, enfim, o que você realmente quer fazer, às vezes o Gui vai focar em finanças durante 10 anos. E depois de 10 anos você vai falar: putz, mano, acho que eu vou abrir um canil e vou voltar a fazer vídeo. É só com você cachorro. pesquisar. E tá tudo bem, sabe? Pesquisa as grandes Você não vai empresas. chegar num lugar e acabou, beleza, agora eu sou do financeiro e eu vou morrer sendo do financeiro. Pega as grandes empresas que foram fundadas depois dos 50 anos. Os fundadores fundaram depois de ter 50 anos de idade. E a gente aqui com 19 querendo achar um negócio da nossa vida. O que eu quero dizer é que a gente foi ensinado para sempre estar em busca da felicidade. Nunca tá vivendo ela. Perfeito, velho. E esse processo de busca, ele tem que ser muito feliz. Porque senão a gente vai ficar nessa eterna busca. E talvez idealizando que a gente só vai ser feliz quando a gente se encontrar no nosso galho. Mas o processo de passar por cada galho Já é bom. Ele é do Tem que ser caralho. bom. Pô, isso é sensacional, assim. Eu gosto muito de pensar na ideia, pô, bem clichê, né? Mas assim, tem gente que vive buscando o extraordinário mesmo, né? Tipo assim, extraordinário no sentido literal da palavra, né? Valeu. Tipo assim, o extraordinário. O ordinário é aquilo que é rotina e o extra é aquilo que foge dela. Então, tem gente que vive nisso. Pô, tô esperando o ano novo que eu vou ver com meus amigos. Pô, é uma luta até lá, mas chega, não, beleza. Aí que nem você falou, chega no ano novo, acabou rápido. Pô, o que é o próximo que vai me dar energia? O que é a próxima coisa? Pô, vai ter alguma coisa ali que eu vou pegar. E é isso. Não só em momentos da vida, mas até no dia a dia tem pessoas que vivem buscando o extraordinário. E quando você entende que é o ordinário ali, você consegue definir um patamar ordinário, que a vida é boa e ela basta por si só, que você não vai viver a semana mirando o fim de semana igual doido, que a sua semana, por mais que seja corrida, por mais que seja várias coisas, ela te satisfaz, aí independente de onde você estiver, aí você fica até mais livre para poder testar e fazer outras coisas, porque aquilo por si só já te dá prazer. Exato. Então quando eu tava com meu irmão, pô, pra mim eu aproveitei aquilo ali e eu não ficava com isso na cabeça o tempo inteiro. Pô, vai acabar a pandemia, eu vou sair disso aqui, vou mudar de coisa, isso aqui é só um momento, só um momento. Cara, eu tava ali, me jogando ali e no momento era aquilo ali que existia e eu tava aproveitando aquilo ali, sabe? E ainda aproveita, né? Continua gravando vídeos e aprendendo com isso. Exatamente, eu ainda aproveito. Eu concordo demais com isso. Eu acho que quanto mais novo a gente descobriu, eu acho que a gente até, pô, pra nossa idade, isso é um papo muito diferenciado, né? Assim, eu acho que a gente também é muito privilegiado de já começar a pensar essas coisas mais novo, porque quanto antes você começa isso, antes você se dispõe e fica livre para ser feliz mesmo, né? E uma coisa que ajuda muito também, e você fala, me ajudou, é pensar até no sentido biológico, como espécie. Porque você fala muito doido, como espécie, pô, a gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos períodos que a gente pode
ter mais energia para fazer várias coisas e respeitar isso também eu acho uma coisa muito genial. Demais. Você falou CrossFit, provavelmente você tenta fazer atividade física. Eu sei que você também, todo mundo, pô, é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que fazer também. Demais. Cuidar do corpo, cuidar do nosso biológico, do ser humano, da mente, com certeza. Porque também, se a gente entender que a gente é uma espécie, eu acho que a gente facilita um pouco esse processo também, sabe? Não fica louco atrás de cada coisa, atrás de cada galho, por exemplo, né? Sim. A gente faz parte do processo. Pô, que episódio fantástico. Incrível. Deu nem tempo de comer pão de queijo, a gente só Ah, falou. mentira, vocês já estão me dispensando. Não. Não, pô. Quando tiver papo, tô rolando. Bom demais, então eu tô indo aqui, eu tô aprendendo um monte de coisa. Pode pegar mais pão de queijo aqui? Pode, fica à vontade. Voltando um pouco na vibe do influencer, para poder trazer aquela ideia do ser ou não ser influencer, você acha que todo mundo deveria gravar conteúdo? Porque a gente falou disso aqui, até puxando uma pauta lá do início, né? De você encontrar o que você gosta. Então quer dizer que agora eu encontrei. Eu tenho uma padaria que vende pão de queijo, o melhor pão de queijo em Belo Horizonte é essa padaria. Eu preciso produzir conteúdo? Padaria O nem que você acha sobre isso? Você acha que todo mundo tem que produzir conteúdo? Todo mundo tem que ser influencer? de bico, porque, assim, eu tenho uma opinião polêmica quanto a isso. Eu acho que todo mundo tem que testar, pelo menos. É mesmo? Você acha que uma experiência... Eu acho que tem que testar, sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma daquelas mudanças estruturais. Eu não acho que é uma coisa, um nicho dentro da sociedade. Eu acho que cada vez mais é a sociedade. É o mundo que a gente vive. Eu acho que com o passar do tempo, isso vai ser cada vez mais nítido, que a sociedade inteira vai ser digital. Essa coisa de metaverso, tem dúvida que daqui a 50 anos, todo mundo vai estar nessa brincadeira aí. Não tem jeito de você escapar. Então eu acho que assim, pô, quanto antes, ainda mais pra gente que é jovem, pô, não vou falar isso pro meu avô que tem uma padaria. Pra ele, se bobear, óbvio, se ele quiser, nunca é tarde. Vai embora, entra no digital. Mas ainda mais pra gente que é novo, cara, tenta quebrar a barreira de tentar fazer de alguma forma alguma coisinha, ou então, pô, não faço nada, não tenho nada de conteúdo pra produzir. Pô, pelo menos estuda um pouco do tema e tudo mais. Acho que é uma coisa estrutural, né? Tipo assim, quem ficar de fora, vai estar só adiando. Em algum momento vai ter que bater de frente com isso aí. Se você tem 20 anos e tem uma padaria, cara, acho difícil você conseguir chegar até o final da vida sem ter que entrar no digital, sabe? Sobre esse exemplo da padaria, eu vi um podcast recentemente, fica a recomendação do Podpah, com aquela tubarão do Shark Tank. Esqueci o nome dela. Aquela pica. A Camila? Camila, fodaça. Ela foi no tubarão. Podpah. Que? Shark Tank. Shark Tank. Ela é uma tubarão do Shark Tank. Acho que é a Camila Fraga? Ela é foda. Não, peraí, se eu não entendi, vai ter ouvinte que não entendeu. O que é Shark Tank? Shark Tank é um programa de TV de investimentos em startups, que tem o Caio Tomar. Ah, caralho, sei, já vi. Casé comentando, tá vendo? Eu não ia assumir isso, mas eu Eu não achava que aquela frase aprender se divertindo poderia fazer mais sentido do que os vídeos do Casemiro em relação a isso, inclusive. Porque eu já era fãzão de Shark Tank. Sempre gostei de estudar os pitches, inspirar em negócio. Agora, o Casemiro, sensacional. Mas a Camila foi no Podpah. E ela estava falando um pouco justamente sobre essa tendência de virada digital. E o Igão perguntou para ela, tem aquela frase lá de se você não está no digital, você não existe. Como é que é isso para as empresas? E ela falou uma coisa que para mim resume muito bem. Antes da nossa era digital, as empresas, elas sempre, você estuda isso, as empresas, elas buscam se comunicar com o seu público. Elas precisam se comunicar. Se você não se comunica, você não vende. Se você não vende, você não existe. E o jeito de se comunicar está mudando. Antigamente, a gente só tinha comercial da TV, a gente tinha backbuzz, a gente tinha panfleto, a gente tinha boca a boca. Isso tudo ainda existe. Mas o fato da gente entrar com essas novas tendências, você precisa gerar conexão com o seu público. E onde é que o público está? É só olhar no iPhone quantas horas do seu dia você passa no celular. A gente está no digital. Se você não está no digital, você não vai conseguir gerar conexão com o seu público. Você não vai conseguir comunicar o que você precisa. Então, na ótica das empresas, tem muita empresa que é resistente a criar esse tipo de conteúdo. Vai muito por onde quem você quer conversar está. E eu sou amplamente a favor de não pensar nisso só para a empresa. Todo mundo deveria fazer isso. Não significa que você tem que virar um blogueiro, não. Mas, tem alguma coisa no seu dia que pode ajudar alguém. Tem
alguma coisa no seu dia que pode influenciar positivamente alguém. E esse tipo de coisa tem que ser compartilhado, porque é a nova maneira da gente trocar experiência. Concordo demais. Pô, às vezes não. Só trazendo foco pro influencer, concordo com a parte das empresas, mas eu acho que é isso que o Gui falou, de experimentar mesmo. Tipo, não acho que todo mundo tem que produzir conteúdo, não acho que todo mundo leva jeito pra isso e que, enfim, todo mundo um dia vai ser influencer. Eu acho que todo mundo tá na internet. Eu, pelo menos, posto coisa todo dia, ainda mais meus melhores amigos. Então, a gente já tá ali. Agora, a questão de se expor a mais, eu fiquei intrigada com a sua ideia de que todo mundo deveria experimentar. Porque eu concordo e porque, enfim. Engraçado que eu tô saindo em tese, né? Tipo assim, tô passando. Tô saindo, mas pode vir, galera. Mas tá, que nem eu tô falando assim, eu tô saindo, mas eu vou estar sempre ali. É uma coisa que foi um enriquecimento que nunca vai acabar. E só um asterisco, que bom que a Camila respondeu mais ou menos em mim, porque senão eu traz pra conta da Camila, eu ia estar tipo assim, escarro que eu falei. Mas assim, eu acho isso mesmo e eu acho que é nas pequenas coisas. Tem um cara que eu sigo que chama Vitor Cunha, não sei se vocês conhecem. Ele é um médico ortopedista, tá fazendo residência. E ele começou, cara, nessa pegada, tipo assim, pô, tenho que estar no digital. Vou começar, o que eu posto? E ele começou postando ali como é que era a rotina dele de médico, e depois, pô, ele gosta de investimento, ele começou a falar de investimento para médico e tudo mais. Hoje ele já tá com 50k, um público super nichado e assim, muito bom. Ele é daqui, posso até apresentar pra vocês, um cara gênio também. E eu acho que é isso, pô, no início ele é igual a qualquer um. Ele era uma pessoa que tinha uma coisa que ela fazia da vida, que tinha uns gostos e preferências e tinha um público que se identificou com as coisas que ele ia falando. E ele foi descobrindo o que postar até durante o processo, sabe? Assim, o que durante o processo. Começou sem nada, mostrando a rotina, foi vendo o que funcionava. Sabe? Digo isso pensando na Insight. Eu não quero que a Insight seja o maior podcast do Brasil. Não quero. Porque esse não é o nosso mercado. A Insight, naturalmente, é uma produtora de conteúdos, que a gente já quer sair dessa área só de podcast, mas a gente produz conteúdo nichado também. Eu não quero ser o melhor do Brasil. Se eu for o maior do Brasil, desculpa, eu vou estar perdido no personagem que eu me proponho a prezar aqui. Diferentemente do Podpah, por exemplo, que consegue ser o maior do Brasil porque o nicho dele é muito grande. O nicho da Insight não é do tamanho do Podpah. É entretenimento. A gente não é um podcast de entretenimento. Exato. É igual a vibe quando a gente falou, quando via o Gustavo Tubarão. Infelizmente não, porque assim, eu quero ter uma conversa com o Gustavo Tubarão, com o Ronaldinho, de tipo assim, como é que é a sua vida e por aí vai, que é o que as pessoas, entre aspas, têm mais interesse. Mas eu acho que a gente estaria num foco mais de como que é a área de empreendimento, como que você empreende sendo influencer. Seria a conversa que a gente teria com o Ronaldinho também, foi a conversa que a gente teve com o Pedro. Então assim, é nichado, e eu acho que é focar nisso também e inclusive pensando como negócio, pensando na rede social como negócio, em ser um influenciador como negócio agora. Você não precisa ter 50 milhões de seguidores para fazer dinheiro com isso. Eu já vi um caso muito curioso de uma menina que tinha 2 milhões de seguidores, fez uma marca de roupa, lançou a blusa e vendeu 13 camisetas, 2 milhões de pessoas que ela tinha. Enquanto tem gente com 50 mil seguidores que consegue faturar 1 milhão. Porque é tudo questão de engajamento e da maneira que você propõe gerar valor para as pessoas. E às vezes você nem quer ganhar dinheiro também, você só quer gravar. Mas assim, pensando em nicho, isso é muito comum. Vamos supor, meu irmão, ele tá num nicho também que a boca do funil é muito maior. Né? Entretenimento, infanto-juvenil, nunca vai parar de ter criança chegando ali no conteúdo. Então é muito comum chegar alguém e falar, pô, Naldinho, tem um canal no YouTube e às vezes o cara trabalha vendendo suco de uva. Ele fala, pô, tenho só 50 mil seguidores. O cara que vende suco de uva, público, que isso, cara, tá doido? O cara às vezes ele fala para produtor de suco de uva, ele fala com todos os produtores que existem, para ele tá sensacional. Eu dei um exemplo do Vitor aqui que fala para médico, cara, sensacional, ele no nicho dele, referência, tá funcionando, então assim, até isso é mais uma vez um dos perigos da internet, a comparação. Se você se compara, cara, você não vai longe, tem que ser franco, você tem que olhar no seu e tentar fazer o seu melhor ali, pensar para analisar, tipo, a gente tem um propósito, a gente tem um nicho. É muito como a galera se perder no caminho para poder, né? Tipo assim, você deve estar. Vamos supor, o Gustavo vem aqui. Aí, por causa do nome, bomba o episódio. Você fala, pô, bombou, que legal o tanto de número aqui, né? Vamos começar a trazer só gente assim. E começa a trazer só a galera do hype, do entretenimento. E quando viu, pô, mudou o foco, o nicho do. Que também não é um problema se foi essa a intenção. Mas no sentido de, pô, a gente tem um nicho
que não é um problema esse nicho ser reduzido. Pelo contrário, sabem usar isso que você falou. Agora nas eleições foi engraçado porque teve muito influenciador gigante que não foi eleito. Eu fiquei feliz com isso. Não conversava o lixo, velho. Tipo assim, a pessoa tem 3 milhões de seguidores ali e aí tenta uma vaga pra uma coisa que claramente todo mundo consegue. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe que a pessoa, o público dela é entretenimento, por exemplo, e a pessoa tem que entrar na política. Não conversa as coisas, sabe? Assim, enquanto tem gente com pouco seguidor que ia da política e converteu 100%, fraga. Então eu acho que isso que a gente tá falando faz total sentido. Tem que, não é um problema ter pouco seguidor, nunca vai ser assim. Mas comunicação mesmo, né? Sim, foda. Insight incrível. É o que você faz com esses seguidores. Pra que você quer isso? Exatamente. Sim. E eu tô até com um problema porque eu tenho um seguidor que vem do meu irmão. Minha mãe tem 200 mil seguidores, é bizarro isso. E assim, a gente passa por esse problema de transição agora. Minha mãe é médica, ela tem um Instagram profissional que tem 200 mil, grande parte de criança seguindo. É uma coisa de... Eu virar pediatra. Véi, e criança é um público muito engraçado. Sério mesmo, é um público muito da hora, muito engajado, velho. Já me chamaram, porque o Ronaldinho me segue. Eu já te mostrei isso. É verdade. O menino pedindo pra ser meu amigo. Falando, tipo assim, você é amiga do Ronaldinho, conversa comigo. Criança é top. Criança é muito. Top. Primeiro porque é honesta. Então, tem vezes Sim. que você encontra uma família que tem um irmão mais velho e um irmão mais novo, tipo um de 12 e um de 10. Até a idade dos dois do público-alvo do Ronaldo. E o de 12 é fã. E o de 10 não. O pai vira e fala, o de 12 pede pra tirar foto com o irmão, tira foto com o Ronaldinho. Ah, beleza. Aí o pai fala, vai lá também. Não gosto dele, não conheço ele. Por que eu vou tirar foto com ele? É um público honesto. Então também, isso é bom, porque você sente na pele se a coisa está funcionando ou não. Eu falei agora de figurinha, o Ronaldo tá gravando muito vídeo de álbum da Copa. Ele chega nos lugares e a galera é honesta, pô. Não, Ronaldo, eu amo seus vídeos de Copa, Se ele não tá numa vibe boa, é nítido que a galera não vai pedir fotos, que eles não vão comunicar. Então é um público honesto, eu acho o público muito... Véi, eu não sei se eu te mandei esse vídeo. Não sei, eu realmente não vou lembrar. Eu estava na casa da Giga Arbate. Não, tô expondo o nome das pessoas, né? Desnecessário. Mas eu estava na casa de uma amiga minha e ela tava com uns 2 priminhos dela lá. Véi, pensa numas crianças encapetadas, mano. Não tava dando conta mais. E aí eu descobri que o menino era muito fã do Ronaldinho. Eu falei, mano, já sei. Falei, ó, se você ficar quietinho até o final do dia, eu vou mandar um vídeo seu pro Ronaldinho. Meu amigo. E a menina gostava de você. Olha que legal. E aí, tipo assim, eu falei, vou gravar depois, né? No final do dia eu falei, não, para aí então. Aí eu falei, manda um beijo pro Ronaldinho e pro Gui. Aí o menino no vídeo fala, tipo, não vou mandar pro Gui, eu gosto do Ronaldinho. É verdade. Sim, isso acontece. Não, e eu não sei se eu te mandei, porque foi um vídeo só. Tipo, foi o da menina falando com você e o do menino falando só pro Ronaldinho, né? Falando que não gostava de você. Eu falei, velho, não vou mandar não, né? Tipo assim. Me manda, mas isso é do público. E aí é saber entender o público também. Então, Sim. Isso é natural e eu acho positivo. Eu acho uma coisa positiva do público. É um público que se sente mais se tá dando certo, se não tá dando certo, se tá fazendo bem, não tá fazendo bem. É um público muito honesto, muito... Foi bom trabalhar com esse público e é gostoso trabalhar porque é um público... Como eu falei, honesto mesmo, é a melhor palavra. Tem seus grandes desafios também, até de lei, né? Por exemplo, você não pode fazer propaganda falando pra compre batom, compre tal coisa. Você tem um monte de regrinha muito difícil de trabalhar. Mas aí entra o profissionalismo. O Enaldo, o Pedro tem aqui, que nem eu falei, vou repetir, mas assim, é bizarro, ele se brinda. E o Enaldo, durante a gravação, se tem alguma coisa que pode dar margem, ele não fala, ele corta. É impressionante. Vamos ver isso aqui, pô. Não, pode dar margem. O público infantil tem que cuidar muito, ele não fala palavrão. E querendo ou não, até peguei isso, pode ver, eu não falo palavrão. É uma coisa que eu cortei da minha vida, assim, também, por cuidado com o público mesmo. A gente tava falando agora de saber comunicar com o público que você quer atingir. Pô, o público infantil, você tem que atingir a criança e a família. Não adianta, querendo ou não, tá em processo de formação. E quando as crianças te assistem, querendo ou não, a família tá delegando um pouquinho da criação pra você. Isso é bizarro pensar. E da própria influência que tem. Demais. Então, tipo, se você não tem essa responsabilidade, esse senso de, cara, eu tô participando da formação de uma criança, aí você não pode estar com esse público, porque senão é tanto ética quanto, que nem você falou, barreira, lei, que tem também várias, né? Não, muito foda isso. E eu acho que rola pra todos. Tipo, eu acredito muito que um médico que produz conteúdo, ele tem que ter a responsabilidade do conteúdo que ele tá produzindo. Mercado porque tem financeiro. leigos. Exatamente. Tem leigos seguindo. Não vão ser só médicos, não vão ser só cientistas de finanças que vão seguir. Então, a pessoa tem que ter noção da influência que ela tem, né? O público infantil realmente é uma pressão muito maior, mas eu acho que isso acontece com tudo. Com todas as áreas, Sim. enfim, tem
tem um profissionalismo, não é uma brincadeira. Você só ligar a câmera e falar um tanto de merda, por mais que isso exista. Mas não é só uma brincadeira, tem uma responsabilidade ali atrás. Eu concordo, dando exemplo, por exemplo, de economia, que é a área que eu trabalho, quero trabalhar, quantidade de influenciador que está sendo processado, que é desconectado por causa da CVM, porque chega, pô, você sabe disso também, vocês devem saber, pô, o cara vai lá e fala, compra tal ação, o cara ele não tem o direito de falar isso, é a responsabilidade. É mesmo? Ele tem que ter uma certificação, tem que ter CNPI para poder indicar ativo. Então, tem assim, que ter o quê? CNPI é uma Uma certificação. certificação. Pra indicar você ser ação. Porque você tem que ser analista. Tanto que o Primo Rico, por exemplo, que você gosta tanto, quando ele faz algum vídeo que ele vai indicar alguma ação, ele chama algum analista que pode fazer isso. Que, por exemplo, faz parte de alguma casa de análise. Você vê, responsabilidade. Esse é um exemplo muito bom de responsabilidade. Porque, tipo assim, cara, você não tem o direito de falar mas eu entendo pra caramba do assunto. Beleza, mas tem regra desse meio também. Isso é uma coisa engraçada da internet, porque muitas vezes a galera acha que é um meio sem regras, e não é. Caraca. Tem que ter, que nem você falou, para todas as áreas eu acho que vão ter. Médico também, minha mãe está começando a gravar conteúdo de medicina. Também tem isso, você não pode expor o paciente, você não pode postar coisa dele e tudo mais. Porque muita gente começou a isso, cirurgia plástica. Aí postava a foto do antes e dos depois. Ai, isso meu médico contou essa semana que Falou é que proibido. Exatamente. Não sabia, só pode dentista e a galera lá que pode postar antes e depois. Tem médico vários não regras, pode, é. tipo assim. Aí, ó, uma dica, quem for começar aí, ó, fica ciente também do que pode e o que não pode. Também não é uma terra sem lei, não, né? Será que política tem alguma coisa também? Com certeza. Deve ter. Com certeza. Agora, já puxando um pouco pro final, infelizmente, mas hoje a gente já entendeu alguns dos galhos, mais uma vez. Tem que ter um galho na thumb desse episódio, inclusive. Um galhinho tem Tema que ter. central para o galho, né? É. Você já passou por vários galhos, você tem se encontrado. Quais galhos você ainda tem vontade de explorar? Sei que é difícil falar um pouco disso, mas quais caminhos você quer seguir? E qual o valor e como é que você acha que os galhos que você já passou podem influenciar e ajudar você a se encontrar nos próximos? Pô, pergunta muito boa também. Ó, o próximo galho, eu vou ser até sincero, eu penso meio que de galho em galho mesmo, sabe? Eu não sei se é certo ou errado, acho que às vezes funciona para mais para um, mais para outro. Tem gente que gosta de mirar no último galho que ia chegar, descobre quais são os outros que você tem que para ir até lá e vai. Mas eu gosto de pensar em galho em galho. E o próximo galho que eu tenho é o mercado financeiro, realmente, que é uma coisa que já me acompanha, que eu falei de forma pessoal, uma coisa que eu tenho vontade de experimentar também no mercado mesmo, na prática, como é que é. E eu acho que a partir do momento que você sai de um e você vai para o outro, é inevitável, você carrega uma bagagem, não tem jeito. Eu acho que você não ter medo de usar isso é fundamental. Eu dei o exemplo lá no início, por exemplo, onde eu trabalho agora na MRV, que tem a subsidiária que é a Aluga. Eu falei, pô, no TikTok, se você tem medo de falar isso, porque é uma empresa tradicional e tal, cara, não pode. Eu acho que mesmo o estagiário tem uma coisa para agregar, sabe? Todo mundo tem uma bagagem. Então, tipo, pô, a quantidade de coisas que eu aprendi aqui com vocês é brincadeira. Muita coisa mesmo, pô. Vou sair daqui lendo um livro. A gente tá falando aqui agora, por exemplo, de o que pode e o que não pode edição completamente. Se você está aberto para essas coisas, você também se abre para poder compartilhar elas, sabe? E acho que muitas grandes empresas, na hora de analisar um currículo, vai lá e vai pegar, pô, esse cara aqui, ele estudou economia, ele já trabalhou em 3 empresas da área financeira, é ele que eu vou contratar. Às vezes eu pegar um perfil como o seu, ele já participou, já teve um canal no YouTube, já trabalhou numa empresa de produção de mídias digitais, hoje ele quer estagiar na área financeira. Eu pensando aqui como gestor na hora de contratar. Eu acho que você tem um perfil muito mais valioso culturalmente, porque a gente está pegando pessoas que pensam de maneira diferente, têm visão de maneira diferente. Então, assim, o galho que você for, o fato de você ter experiências de campos tão diferentes, mas que você consegue levar um pouco de cada para cada lugar, deixa você um ser humano mais completo. Isso que eu acho que é legal. Essa é a ideia de explorar os galhos até encontrar o seu. Incrível. Concordo, 100%. Vale fazer propaganda para o Guia de Finanças? Pô, vou te falar, eu gostei muito do papo, achei o papo muito bom, então acho que vale fazer propaganda para acompanhar, acho que qualquer vídeo vale acompanhar. Eu sou muito fã disso, assim, inclusive encorajando todo mundo. Você tem o que falar, a gente tá falando, o que produz na internet? Você tem o que falar, eu acho que todo mundo tem uma bagagem. Mas não tem, eu nunca trabalhei num canal de 20 milhões, não tenho podcast também, o que eu faço? Pô, tem alguma coisa aí que dá pra você falar. Então, assim, pô, de finanças, de YouTube, dos próximos galhos aí que eu não sei quais são.
Acho que sempre vale a pena. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Pesquisa Ó, Irmão do Ronaldinho. Se pesquisar, acha. Véi, eu lembro o dia que você entrou no jogo, que eu achei muito foda. Eu falei, não. Akinator, o meu cachorro tá lá também, você acredita? Se você pesquisar, Mentira. tentar fazer as Que perguntas, isso? chegando Juro, chega Foda. no cachorro. Aí a gente tem que chegar nesse. Que No dia patamar que a site bizarro. vai chegar no Akinator? Aqui, dá uma dica. Se vocês fizerem 4 vezes, não sei quem é, e colocar, eu acho que já o Akinator já É entende, tá? mesmo, nós vamos Já colocar sei. e a gente faz um vídeo que a gente, tipo assim, entrou lá. Mas, sem ô, querer. O Ronaldinho acha, se jogar, vai achar na maioria dos lugares, mas o resto é bem fácil. Eu chamo Guilherme, meu sobrenome Cavalieri. É apelido Gui, meu sobrenome continua sendo Cavalieri, Gui Cavalieri. Qualquer coisa. Gui Cavalieri. Instagram, TikTok, YouTube, tudo é a mesma coisa. Uma frase que eu gosto de pedir, foi mal. Eu ia fazer isso. Então, é tudo A gente sua. tá Faz aqui junto ao mesmo tentando tempo. fazer. Vamos fazer. Então Tudo vamos. sua. Que a gente trocou hoje de personagem, entendeu? Ah, é mesmo? Ele geralmente é o host do rolê. Não, isso é legal até o fato da gente ir aprendendo como a gente vai fazendo. A gente já Sim. tá com. A gente começou a Insight no começo do ano. A Ana chegou no meio do caminho, agregando muita coisa legal. Uma das coisas foi justamente isso, porque antes éramos 3 na mesa, eu, a Manu e o João, que você não conheceu o João hoje, e o Luiz Pires, que ficava na TV. Ainda fica em alguns episódios que ele mora em Los Angeles. Ele é um consultor de branding muito foda e acabava que ficava esse dinamismo. Aí a gente começou a trazer convidado, a mesa tava cheia. E aí a Ana chegou e a gente, nessa nova temporada, a gente tá na 3ª, a gente colocou essa nova dinâmica de rodízio. Então cada semana, cada convidado são 2 ao invés de 4 de uma vez. Legal. Para deixar uma dinâmica mais legal. Isso foi ótimo. E aí a gente está tentando melhorar cada vez mais. Então a gente viu, por exemplo, que não sei se os nossos ouvintes conseguiram reparar algum tipo de mudança, mas antes a gente só sentava e cada um ia falando e a gente ia vendo no que dava. E aí a gente começou a colocar um sempre sendo âncora, que tem um roteiro e vai puxando, e um sempre o ala, que vai pegando o que está sendo dito e vai complementando e vai trazendo uns ganchos. É a primeira vez que eu sou ala, inclusive. Normalmente sempre sou âncora, que estou com as ideias e vou puxando. E isso mostra a adaptabilidade que tem que ser também. Super Sempre tá massa, aprendendo, tentando importante. melhorar. E também entender quais são os pontos fortes É. de cada um. E, enfim. Eu esqueci é de importante. eu vou deixar de desenvolver os outros também. Às vezes, ou às vezes não, às vezes a às vezes pessoa tá manda tudo bem ser co-host, vai ser co-host, né? Eu acho que a gente tem que ser leve. Total. Mas eu gostei, tá? Não conhecia outra formação, mas eu gostei da formação e acho que os dois foi muito leve, foi muito bom. A ideia da Insight é essa, porque quando a gente pensou no podcast, inclusive o nosso primeiro episódio, por que o mundo precisa de mais um podcast? Pensando em mercado, pensando em mercado saturado, como Genial. falou, tanto podcast que tem, o que a gente está fazendo aqui? E essa foi uma reflexão muito legal. Confesso que a cada episódio que passa eu descubro mais um argumento do porquê que a gente tem que estar fazendo isso que a gente está E a fazendo. gente tá conseguindo, porque o Pedro falou, né? Trouxe um feedback que a gente sempre quis ouvir, que foi uma conversa diferente de todas que a gente já teve num podcast. Então, Isso é incrível. A ideia sempre foi ter uma mesa de conversa de bar aqui, com pão de queijo, cafezinho, dependendo do episódio, uma breja também. E ter uma conversa leve que a gente queria, sem câmera, com câmera, do jeito que for. E particularmente para mim é uma honra poder chamar a gente de estar falando de coisa séria. Pois é, Esse isso que é o tá- ponto. Isso que é muito diferente, muito legal. Conseguir levar um papo sem ser entrevista, um papo descontraído, leve, mas ao mesmo tempo enriquecedor pra caramba, tipo assim. E pra gente é um privilégio que a cada vez que senta alguém aqui na nossa frente, a gente recebe uma consultoria em troca de pão de queijo. E pra cada vez que você dá alguém aqui também. Inclusive- Caso contrário, acontece. Empresas de pão de queijo, patrocinem a gente, estamos precisando. Pode mandar que a gente faz a propaganda aqui. Dona Cleusa, eu sei que você tem um pão de queijo incrível. Mas Gui, no final de todos os episódios a gente pede pro nosso convidado dar um insight, Um grande insight. um grande insight do episódio. Se você pudesse olhar na cara de cada um dos nossos ouvintes e dar um insight valiosíssimo. Pode o que falar você olhando diria? pra câmera, Pô, inclusive. cara, Lucão, a câmera tá nele? eu vou olhar aí qual que é a hora? Mas eu vou focar no C. Nessa aqui? Não, na 18 aqui, ó. Na 18. Você 18? Temos 18 câmeras no estúdio. Você viu, né? Então, eu vou continuar. Eu vou mandar a metáfora do galho, senão vai ficar muito galho, mas eu vou na mesma linha, tá? Porque o tema foi esse, entende? Eu mandei uma frase pra Ana, não sei se você lembra qual foi. Eu lembro, inclusive ela vai ser usada pra divulgar lá nos stories. Eu posso usar a mesma? Pode Não, usar. lógico. Eu acho que a vida, não só profissional, como um todo, é atravessar os rios. Os rios não, mas pode ser também. Pode ser também. Atravessar o rio, que é a sua vida,
sentir nas pedras. Então, isso que a gente foi falando de galho em galho, a frase pra mim que eu levo na minha vida profissional é: atravessa o rio, se sentir nas pedras. Não tenha medo de ir com calma, ao mesmo tempo tateando com o pé, não tenha medo de pisar firme na hora que tiver que pisar firme. Tem hora que o rio vai estar mais tranquilo, você pode dar uma acelerada, tem hora que não, vai estar forte, você vai ter que ir mais tranquilo. Eu acho que é isso, é você conseguir passar a sua vida, seja profissional ou pessoal, entendendo o valor de cada momento, entendendo a situação que você está inserido e, mais do que tudo que a gente falou, levar isso de uma forma leve e sempre em paz, porque o momento ideal, se bobear o rio, o final do rio, você nunca vai chegar lá satisfeito. Então sabe aproveitar o caminho, né? O trajeto, que é o que a gente mais fala. Aproveite a jornada. Achei muito foda do sentir nas pedras, achei incrível. Tô falando sério, porque realmente sabe aproveitar o processo. Não é meu não, tá? Deixa eu dar os créditos. Isso aí é do Deng Xiaoping, foi um grande político chinês aí, então tô roubando dele. Tava estudando, ele falou, achei legal. Incrível. Gui, foi um prazer. Foi enriquecedor Prazerzão. e cheio de Obrigado a insight. você, gente, tá doido. Muito Minha âncora obrigada. fica à vontade pra fechar. Ah, Minha âncora fica à vontade pra fechar. tchau, gente. Foi mal. Não ensaiei essa A parte. gente tava também. falando de rio, eu falei âncora, ela não deve Ela deve ter achado que era a âncora do Rio, mas deixa eu agradecer antes, pô. Obrigado de novo, tá? Eu acho que foi um papo enriquecedor demais pra mim. Que nem eu falei, saí com várias figurinhas novas no meu álbum da vida aí. Eu acho que foi muito bom mesmo, viu? Obrigado. A ideia é que quando o convidado é bom, em breve a gente marca um outro papo sobre outro assunto. E espero que a gente marque isso aí. portas muito abertas. Fechou? Vou deixar assim encerrar pra eu aprender como que faz. Agora eu juro que eu vou pegar. Pessoal, muito obrigado pelos insights incríveis. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Gostei, compartilha. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Isso aí é importante. Deixa o like. Valeu, pessoal. Valeu.